Começa agora aqui na Artnet TV, podcast Artnet, com a convidada Gláucia Bertoncini. Estamos no ar, podcast Artnet com Estênio Neto. Opa, uma boa noite para você nos acompanhando pela Artnet TV e também pelas redes sociais. Está começando mais um podcast Artnet e hoje estamos aqui com a vereadora Gláucia Bertoncini, que vai contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua vida e também sobre os seus trabalhos realizados. Primeiramente, boa noite, Gláucia. Boa noite, Stênio, um prazer estar aqui, né? Bem legal ser convidada para esse podcast, né? Cumprimento todos os bofetenses, né? Os que nos acompanham, né? Nesse bate-papo aqui. Gláucia, como foi esse final de ano para você aí? Passou bem o final de ano? Graças a Deus, tudo bem. Esse ano tivemos um show na praça, né? Mas eu não fui para a praça, eu passei rezando, acredita? Olha. Orando. Mas é bom. Eu precisava disso, eu achei que foi um momento mágico, assim, para mim, foi muito legal. Gostei muito de ter passado e pedindo, agradecendo em primeiro lugar e pedindo as bênçãos aqui pelo nosso município e por todos, pela minha família e por todos nós. Que legal, Gláucia. Gláucia, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, o seu começo na política, porque você, assim, decidiu, né, entrar na política, que não é uma coisa, assim, vamos dizer, fácil, né, de trabalhar, né, Gláucia? Conta um pouquinho pra gente sobre esse começo seu. Então, eu sou de uma família já envolvida na política, né? Meu pai foi vice-prefeito, sempre foi ativo, né, na política do município. Minha mãe foi vice-prefeita, né, da cidade. Também sempre foi muito ativa na comunidade, tanto na escola, na igreja. Sempre prestou os seus serviços para a nossa comunidade, né? Então eu cresci vendo o amor aqui por nossa terra, né? Minha família tinha comércio, né? E até meus 18 anos eu fiquei aqui em Bofete, estudei aqui na Anselmo Bertoncini. Um ótimo ensino, que eu e outras amigas fomos fazer faculdade em Botucatu, que eu fiz letras. Olha, que legal. E lá nós vimos que nós tivemos um estudo assim bem eficiente aqui, mesmo na cidade. Né? Na época tínhamos bons professores, então eu acredito muito na educação aqui do nosso município, né? Porque nós temos os professores que gostam do que fazem e conhecem os seus alunos, conhecem as famílias. Voltando aqui para minha vida, para o meu gancho, né? Eu prestei concurso público, né? Na época, quando você tem uma certa idade, você quer trabalhar. Aí eu falava, não, que eu vou prestar concurso público. Aí eu passei como que é? Isso também. Não... Cuidadora de, né? Como que é? Inspetora de aluno. Olha. Inspetora de aluno, né? Na Anselmo. E também fiz outros concursos, também tinha passado para a saúde. Né? Legal. Como escriturário na época para a saúde, que na época era do Estado a saúde, né? Totalmente mantida pelo Estado, não era municipal. Certo. Né? E aí eu entrei como inspetora de alunos, mas não fiquei nem um ano, porque aí eu fui chamada, eu tinha feito concurso para Bofete, para o Centro de Saúde aqui de Bofete, mas eu fui chamada para a Regional de Botucatu, porque a Regional de Botucatu, Regional de Saúde, ela era em Sorocaba, a sede, e na época era ERSA 24, se formou o ERSA 24, que era a Regional de Saúde, em Botucatu. E quando se formou essa regional em Botucatu, eles estavam recrutando, admitindo, montando a equipe
para trabalhar, né? Então eu fui a primeira escriturária do RH de Botucatu, da regional. Que né? legal. Que hoje não é nem em Botucatu mais, já foi para Bauru. Ah, já né? tá em Bauru, então. Na minha época era em Botucatu. Aí eu já estudava em Botucatu mesmo, viajava, que até hoje o pessoal viaja, né? Na minha época também, a gente ia de ônibus, ou ia de van, ou ia de perua. E como eu já estudava em Botucatu, eu fui trabalhar lá. Então eu fiquei morando em Botucatu. Saí do Bofete, fui morar em Botucatu. Ficava durante a semana lá para estudar e trabalhar, né? E foi isso até eu me formar, né? Aí quando eu me formei, eu dei aula 1 ano, que eu dei aula em Botucatu mesmo, no IECA, eu dei aula, e dei aula em Pardinho, né? Eu ia para as 2 cidades, mas logo em seguida eu me casei e fui para o Japão, né? Bofete, Tóquio. Olha, nossa, de uma hora para outra, assim, foi... O meu marido, né, meu ex-marido, ele tinha uma bolsa lá no Japão, né, de engenharia, de robótica que ele fazia, e ele estava no Japão como japonês mesmo, porque ele tinha dupla nacionalidade. Aí eu me casei e fui para lá, né, como acompanhante dele, e fiquei por 4 anos. Então isso foi um marco na minha vida, né? Sim. E eu digo assim, um marco de desenvolvimento mesmo cultural para mim. Que é diferente, né? Que assim, foi assim, é algo bem diferente do que a nossa. Para mim foi muito diferente, porque na época não tinha muita internet, não tinha muita essa abertura, né, de mundo que nós temos hoje, né? Eu estava aqui em Bofete, para mim eu conhecia japonês e Japão pelo que a gente via aqui na nossa região, que tinha pouco. Em Bofete não tinha japonês, tinha a família dele que vinha de final de semana, que tinha a fazenda aqui, né, propriedades, e que eu conheci, mas eu não sabia. Então para mim, japonês era o japonês que eu tinha conhecimento, que eles vinham, tinham aqueles grupos, né? Sim. Eles moravam, e eu não tinha noção do que seria Japão, né? Na época. Hoje todo mundo sabe, todo mundo vê, porque nós temos essa abertura, essa tecnologia maravilhosa. Sim. Mas na época não. Então eu fui para o Japão assim, eu saí de Bofete, fui para Japão, para Tóquio, sem saber falar japonês, sem saber nada da culinária japonesa. Meu Deus. Sem saber nada, né? E como foi daí os primeiros dias lá para você? Foi assim, foi surpresa, né? Eu lembro é algo novo, né? Imagina. Algo novo. Eu lembro que, eu nunca tinha andado de avião. Aí a primeira vez que eu vou andar de avião, você fica 24 horas no voo. Então, você cansa, você quer pular pela janela, porque você não aguenta mais ficar dentro do avião, né? Aí você sai aqui, quando você chega lá, você nem sabe que horas que dia porque você perde totalmente a noção. Sim, eu acho que o mais difícil é acostumar com os horários, né? Aqui é noite, lá já é dia, né? Já amanheceu. Então é uma coisa bem louca, assim, né? E eu que não sabia de nada, mas também eu estava com aquela expectativa, né, de algo, né? Porque meu esposo na época já estava lá, né? Sim. Então quando eu cheguei, tudo novo, não sabia o que eu ia encontrar, né? Foi assim, bem, né? Vou pro novo, né? Deus me guia. E fui. Aí chegando lá, meu primeiro susto foi no aeroporto, que eu cheguei, eu vi umas meninas assim, japonesas, que eu nunca imaginava que eu ia encontrar, né? Sim. Eu achava que fosse aqueles de kimono, aqueles japoneses tudo bem arrumadinho, de kimono, bem certinho, né? Sim. E eu tive um choque cultural quando eu cheguei. Que eu cheguei, as meninas tinham um penteado diferente. Sim. E a moda era usar o sapato masculino, sabe? Parecia que você pegava o sapato social do pai, que é número 44, e você calça 34 e você bota o sapato do pai. Então é uma coisa assim. Aí você via nos trens, todo mundo de cabelo azul ou verde, a moçada, sabe? Uma coisa bem
bem diferente. Diferente. Mas achei muito legal. Aí que eu vi que como eu tinha pouco conhecimento, Sim. Né, e conheci muita coisa lá no Japão. Morei em Tóquio, na província de Tóquio, no estado de Tóquio, né? Em Seiseki Sakuragaoka. Gostei muito de lá. Procurei aprender a língua japonesa, que eu fiz escola para estrangeiro. Olha. Né? Eles foram muito receptivos comigo, porque eu buscava também falar em japonês, a língua mãe, né, deles. Sim. Então isso eles admiravam, né? Porque tem japoneses, filhos descendentes japoneses, que vai lá e fala em inglês e não fala japonês. Então na época eles ficavam meio assim. E eles ver uma pessoa, viam, né, diferente, sim, né? Aí outra coisa curiosa lá fora, né? Que todo mundo que você vê estrangeiro, não importa de onde é, você acha que é seu parente próximo, entendeu? É tudo tão diferente, você esquece de Brasil. Sim. Então eu ia para um lugar que vendia uma biblioteca, né, enorme. A gente ia no final de semana e tal, aí você ouvia e falava, nossa, tem brasileiro aí. Mas aí eu ver, não era brasileiro, era francês. Nossa. Então, o francês, a hora que você escuta, você estando longe, parece que é português, a entonação. Não tem nada a ver, porque você não entendia nada, mas não dá parecia que soava. Porque era tudo diferente, conhecida. A forma que eles falavam, né? Do japonês é bem diferente, né? De outras línguas. Então, você ouve uma outra língua ali, já dá vamos dizer assim, já dá para reconhecer mais ou menos, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Tive né? várias experiências lá nesse sentido. E tive uma assim, para mim foi meio dolorosa, mas assim, as pessoas falam, você anda de bicicleta? Eu falei, eu não ando de bicicleta. Eu sei andar de bicicleta, mas eu tenho trauma de bicicleta, porque os 2 piores acidentes que eu tive na minha vida foram de bicicleta. Olha. Né? Eu estava levando minha mãe, tinha uns 10 anos de idade, tinha comprado a bicicleta, estava andando, levando minha mãe, que a minha mãe trabalhava na Anselmo, né? Aquela rua era de aquelas pedrinhas. Ah, sei. Aí, eu ganhei a bicicleta e vou levar minha mãe, né? Fui acompanhando minha mãe, só que eu fui empurrando a bicicleta, né? Sim. Aí, a hora que chegou lá, minha mãe ficou, porque ela foi andando, eu fui empurrando a bicicleta. Aí minha mãe ficou lá, tchau mãe. Aí eu subi na bicicleta, todo santo ajuda na descida, né? Aí fui descer, a hora que chegou mais ou menos ali perto do centro de saúde, do centro cultural, eu fui rolando até a frente ali da casa do Carlos Alberto, sabe? Perto da casa do padre. Você imagina, fui rolando. Então fiquei toda ralada, tenho cicatriz até hoje. Essa aí é uma coisa, um trauma de infância. Mas eu cheguei a ele porque porque lá no Japão eu tive essa experiência também. E assim, eu fiquei 4 anos lá. Tinha 2 anos que eu estava no Japão sem voltar para o Brasil. Você imagina a saudade, porque você esquece do Brasil. E você também não tinha muita notícia do Brasil. Porque depois que começou, né, essa abertura, então a notícia que eles tinham era Carnaval e Índio. Rio de Janeiro, Carnaval e Amazônia. Né? Então era essa a informação que eles tinham de Brasil. Aí depois que foi o Zico, o futebol, tal, aquelas coisas, né? Só que aí eu não sabia nada de Brasil, eu não tinha muita, ligava para minha mãe, só que era caro, ligação, não podia ficar ligando sempre, então a gente ligava e tal. Só que eu tinha marcado uma viagem para vir, pra ficar um mês aqui. Né? E você acredita, no mês da minha viagem, tava nevando, né? Que foi legal, a primeira vez que eu vi neve, também foi uma experiência ótima, né? Sim. E eu trabalhava num laboratório, porque daí como eu tive essa dificuldade de estar longe, tudo diferente, de comida diferente, eu fiquei meio descompensada, sabe? Meio com problema hormonal e tal. Né? Então o médico falou, olha, começa a trabalhar, entra numa escola para você, porque eu só sabia o caminho da padaria.
E eu só ouvia japonês e saía em saber, né? E não tinha brasileiro onde eu morava, então pensa nessa situação. E aí esse médico orientou, falou, ó, entra, arruma um emprego, arruma alguma coisa para fazer e vai conhecer. Aí depois disso que eu me sociabilizei lá, né? Me adaptei lá. Né? Aí eu trabalhava num laboratório que era amigos nossos lá, os donos. Aí ele me arrumou esse emprego num laboratório de cosméticos. Então eu ficava testando as fórmulas, né, que eles faziam. Aí eles me pagavam ônibus, tudo para ir, só que lá no Japão todo mundo usa muito bicicleta. E eu tinha uma bicicleta. E meu marido também tinha outra. Aí a gente ia até a estação de trem de bicicleta, eu não ia de ônibus até a estação de trem. E lá é tudo trem, né? Trem é muito fácil a locomoção. Né? Então a gente ia até a estação de trem, tinha um estacionamento de bicicleta e você pegava o trem e ia trabalhar, porque ia trabalhar em outra cidade, né? Sim. E nesse dia, estava uma semana, tinha nevado, chovia, estava meio estranho, eu não tinha voltado para casa de bicicleta. Eu deixei a minha bicicleta no estacionamento e peguei o ônibus para casa. E no dia seguinte eu acordei tarde, ia perder o meu horário. Eu peguei a bicicleta do meu companheiro, com um banco maior, né? E eu assim na pressa, né? Me empresta a bicicleta, fui. Só que eu morava num lugar que tinha 2 descidas assim, né? Enorme. E tava chovendo. Sim. Aquele meio neve assim no chão. Sim. E eu fui com uma sombrinha na mão, imagina, né? Exímia ciclista. Com a bicicleta que não era minha, com um guarda-chuva na mão, pensa. E descendo ladeira. A primeira passou. Chegou na segunda, eu só lembro ver uma pessoa na minha frente e falar, sei lá, caí. Eu só acordei depois, né? Aí, né? Eu falei, mas Deus é tão bom. E toda vez que eu voltava para casa, eu via um estrangeiro, acho que ele era árabe, não sei a nacionalidade. E como eu falei, estranho, todo estrangeiro é parente próximo, a gente se cumprimentava, né? Sim. E você acredita que eu caí em frente à casa dele? Em frente à casa dele. Nossa. Aí os japoneses, quem me viu veio, né? Mas eles não põem a mão, porque não sabe o que aconteceu. Aí esse árabe, esse estrangeiro, ele saiu, ele era casado com uma japonesa, ele saiu na janela para ver o tempo. E viu aquele tumulto, foi ver e viu que era eu que ele sempre cumprimentava. Então ele com a mulher me socorreram. Falei, Deus põe a mão, né? Sempre tem um anjo do lado da gente. E chamaram daí, tomaram as providências. Sei que eu fiquei nessa brincadeira 18 dias internada, né? Nossa, foi grave assim, então. Não ficou sequela, né? Eu acho que andou arrumando alguma coisa na minha cabeça, porque eu tinha muita dor de cabeça. Eu acho que foi bom para arrumar alguma coisa, né? Mas graças a Deus. Mas daí eu tive que adiar a minha viagem, então não era para vir, né? Sim. E eu falo que eu tive até essa experiência de ficar num hospital japonês, né? Olha. Ai, meu Deus do céu. E outra coisa que eu também falo, que é a mão de Deus. Não tinha brasileiro na cidade que eu morava. Não achava. Sim. Né? Nesse hospital, quando eu ficava sozinha, porque o meu companheiro, meu esposo trabalhava, só vinha à noite e depois ia embora. E tinha uma técnica de enfermagem brasileira. Olha, que sorte, né? E a pessoa falou, olha, você teve sorte que tem uma técnica de enfermagem brasileira aqui e ela vai começar a passar no seu quarto. Olha só. Que legal. Falo, olha, nossa. É Deus, né? Deus. É isso. Aí depois fiquei bem, graças a Deus. Não aconteceu nada pior. E então me falo em bicicleta, eu até acho lindo, mas eu acho que eu sou meio... Melhor não arriscar, né? Não sou uma boa motorista de 2 rodas. Mas só isso. E foi legal, foi uma abertura grande na minha vida, daí fiquei por mais tempo, né? E quando nós voltamos eu fiquei em São Paulo.
Só que daí eu já não atuei muito como professora, né, na minha área. Eu comecei a trabalhar na importação e exportação, no comércio exterior. Aí trabalhei mais uns 15 anos no comércio exterior em São Paulo, né? A gente tinha uma empresa, depois em outra empresa, em outra importadora também, até que eu resolvi vir para Bofete. Né? Voltar. E o bom filho a casa torna, falo, né? Sim. Mas mesmo assim, mesmo longe, eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Porque é uma coisa, acho que quem mora aqui em Bofete sabe o que eu estou dizendo, né? Porque quando eu morava em São Paulo e vinha para Bofete, e às vezes na época eu não dirigia, porque eu tinha trauma, né, de dirigir. Aí eu não pegava o carro, às vezes eu vinha acompanhada, mas às vezes eu vinha de ônibus. E quando passava ali, passava Sorocaba, que você já começava a ver aquelas propriedades, né? Sei. De terra. Sim. Né? Então, o sangue, eu falo, as pessoas, né, Glaucio? Eu falei, o sangue fervia, sabe? Tipo assim, ai, tô voltando para casa. Esse sentimento de voltar para casa. Né? Sentimento bom, né? Bom, de voltar para casa. E aí eu fiquei afastada daqui, eu só sabendo coisas da cidade por comentários mesmo, né? Que me faziam. Minha mãe daí também estava na política. Depois, quando eu voltei, já o Claudécio já era vereador. Depois aí quando ele teve na primeira gestão dele que eu vim para cá. Olha. Né? Foi um momento da minha vida que eu decidi voltar para Bofete. Aí quando eu voltei, foi bem na campanha dele. Daí ele me convidou para coordenar a campanha, né? E aí ajudar a coordenar a campanha. Aí eu já comecei a trabalhar nisso, também vim ajudar no mercado, né? No mercado Bertoncini, que a gente tinha na época. E foi. E aí conseguimos, ele entrou, né, na primeira gestão dele. Aí eu não podia trabalhar junto, porque eu era cunhada, né? A gente achava que dava nepotismo. Parece que não sei se o meu grau de relação com ele dá o nepotismo, eu acredito que não. Né? Mas a gente preferiu não arriscar e eu fiquei só ajudando de fora, né? Mas sempre atuei nessa época. Porque a gente via os problemas do município, via a luta que ele como pegou a prefeitura, que estava numa situação bem complicada. Nós vimos, foi a época também que teve as chuvas, né? Que estourou tudo, estradas, ficou aquela coisa bem difícil. Né? Foi um tempo muito complicado ainda para ele, né? Assim também, né? E aí a gente muito preocupada com isso e tentando ajudar, né? Mesmo não estando lá dentro da prefeitura, mas a gente dava esse apoio. E aí eu fui para a Assembleia buscar contatos, né? Parceiros. E foi quando eu encontrei o Carlos Gianazzi, o deputado Carlos Gianazzi, né? Que foi assim, eu brinco com ele, que ele foi um anjo que caiu em Bofete. Porque naquela época foi a primeira gestão do Toro, a gente tinha muito contato ainda com deputados, com governador, né? Então, quando eu fui, o Toro na época era do PT, né? Ele tinha contato com o pessoal do PT e tal, mas eu fui atrás do Gianazzi, né? Eu entrei assim, na cara dura, bati, do deputado Carlos Gianazzi? Por quê? Porque a gente viu na TV a Heloísa Helena, que era do PSOL, né? E eu falei, olha, eu gosto do que ela fala, né? Embora o PSOL seja um partido radical, né? Tem umas coisas, mas foi o que nos ajudou ajudou muito o Bofete. E nesse dia que eu cheguei lá, ele estava lá, né? Me atendeu. Imagina, eu cheguei, oi, eu sou a Glaucia, muito prazer, sou de Bofete, uma cidade desse tamanhinho, que está assim com enorme problema, precisa de socorro, né?
Sim. E nunca ninguém nem tinha ouvido falar dele aqui. Sim. E mesmo sem votos nenhum, ele ajudou, ele deu caminhão de lixo, ele deu retroescavadeira na época, ele deu caminhão. Que legal, ajudou que legal. Assim a saúde, Sim. ajudou muito, Sim. né? E inclusive o CRAS foi uma conquista, não falar sozinha não. Sim. A Ana Lúcia era vereadora, nós apresentamos o deputado para a Ana também, o Toro também, aí conheceu o Janazzi, também teve uma reciprocidade muito grande, porque o Janazzi começou a nos ajudar, não foi nem por partido, né? Foi por, assim, como posso dizer? Por amor pela cidade, pela população. Por entender. Sim. E por ver que eram pessoas do bem e precisando de ajuda e transparentes, que realmente estavam lá precisando e pedindo e que dava para confiar. Foi uma questão de confiança mesmo e de carinho. Sim. Né? E o assessor dele, o escritor Edson Gabriel, também é muito legal e nos ajudou muito também. E toda a equipe dele. Sim. Na época. Aí nós tivemos, nós conseguimos o CRAS com a emenda dele. E não só, daí nós montamos um núcleo do pessoal aqui. Então tem várias pessoas aqui de Bofete que fazem parte dessas conquistas. Né? Todos que participaram desse núcleo do pessoal que ajudaram para que o deputado pudesse enviar essas emendas para cá. Né? Então todos ajudamos, até porque quem recebia a emenda era a Ana por ser vereadora. Né? Sim. E também ter o acesso a ele. Mas todo esse grupo do pessoal que fez parte desse grupo do pessoal aqui de Bofete, que tinha o Beto, tem o pessoal todo quase do mercado que trabalhavam comigo, sempre foi um grupo ativo. Muitas pessoas aqui do município, eu não vou falar o nome de todos, senão eu vou esquecer alguém, mas quem fez parte sabe disso, e eu tenho essa gratidão por cada um deles, porque se não tivesse esse grupo de pessoas não teria do núcleo do pessoal, né? O próprio deputado não conseguiria mandar as emendas, porque o partido ia cobrar. Né? O partido queria que tivesse ação aqui, né? Tivesse partidário aqui. Né? Então isso foi muito importante para que a gente conseguisse. Inclusive o Centro de Saúde da Alpes foi emenda do Janazzi. Então muita coisa Bofete conseguiu com essa parceria. E eu sou muito grata a isso, né? Por ter iniciado, que foi um fruto de uma busca que nós fizemos, que eu fiz e deu certo, né? E até hoje ele está aqui, né? Legal. Sempre lembrando da gente, e depois de toda a região, né? Levado pelo Toro, pela Ana Lúcia também. Né? Que legal. Mas foi muito legal. E hoje com outros parceiros, outros deputados também, que estão nos ajudando e merece todo o nossa gratidão e apoio. E assim, quando você assumiu como vereadora, você foi vice-prefeita, e quando você assumiu como vereadora, como foi para você entrar como vereadora? Quais foram assim as principais coisas que você viu assim que te impactou, né, como vereadora? Então, eu nunca tive essa pretensão, né, de ser vice ou de ser vereadora. Eu sempre falava que eu ficava nos bastidores. Que eu era boa nos bastidores, né? Ajudando e orientando. Então nunca tive essa pretensão. Mas as coisas vão acontecendo na vida da gente. Não é muita gente que você decide uma coisa, mas às vezes você tem que seguir por aqui, né? Por outro caminho. E apresentado. Como vice, eu já fui vice por uma união, né? Nesse período para a eleição suplementar, né? Um período que seria transitório, né? Só para terminar a gestão, né? Para uma próxima eleição. Nós já fizemos essa união,
justamente porque Bofete já estava saturado de briga, de política, de intriga daqui, intriga dali, Sim. e aquela, né, uma coisa Aquela que confusão estagnou Sim. todo mundo. Então estava um clima pesado no município, uma coisa que a gente falou, não, vai brigar por mais um ano, né, que já vai terminar a gestão, então vamos fazer uma união, todo mundo dá uma pausa aí nas políticas partidárias, nas brigas partidárias, a gente se faz essa união, entra o presidente da Câmara, que já está mesmo já está como prefeito, né, continua ele, Sim. faz o que tem que ser feito, depois a gente decide para numa próxima gestão, para a próxima gestão. E aí, de comum acordo, nós tivemos a chapa única e eu fui convidada para ser vice, né, do Oswaldo, e aceitei por esse motivo mesmo. E umas pessoas não entenderam, né? Ah, imagina, vai se unir, né? Não entenderam o porquê dessa união, né? Que tem hora que a gente tem que buscar união. Sim. Porque não adianta só bater e brigar, que nada se resolve. Sim. Então, a união é o melhor caminho para tudo, né? E naquele momento foi o melhor caminho. E foi o que nós fizemos. Aí, tá, fui vice. Nunca pensei em ser vice, mas fui vice, né? Falou, oh, Deus, tô aqui, né? Tá. E depois também eu não ia sair como vereadora. Sim. Também não tinha esse propósito, mas daí vamos continuar, daí você já está lá dentro, você quer dar continuidade com as coisas. Eu fiquei junto, não fiquei junto com o Oswaldo na prefeitura, né? Sim. Ele me deu liberdade para ficar na cultura, né, na secretaria, no departamento da cultura. Então eu, junto ao maestro Robson, né, que era o diretor da cultura na época, Sim. Me ajudou muito, admiro muito o maestro Robson, né? Então nós resgatamos o coral, nós tentamos resgatar a orquestra de viola, que as violas também foi através do Dianásico, o ex-diretor da cultura Zezinho, foi um projeto do ex-diretor da cultura, o Zezinho Ramos, que montou a viola, né, o projeto. Que legal. Né, e da orquestra de viola. E aí a gente queria resgatar, porque parou tudo, né? Sim. Depois que o Toro saiu, a segunda gestão dele, parou. E tudo de bom. E eu acho que tudo que é bom tem que continuar. Sim, lógico. Então, como vice, eu fiquei ajudando na cultura, tentando esse resgate, mas aí entrou a pandemia, então não foi muito possível. Sim. Né? Fizemos alguns projetos, conseguimos desenvolver alguns projetos, mas não foi assim aquele trabalho que eu gostaria de ter desenvolvido. Né? E aí ficou tipo, eu vou. Fui convidada para ser candidata a vereadora. Falei, eu vou. Se eu tiver que entrar, eu vou estar representando o nosso povo, representando o que eu acho que tem que ser preservado no nosso município. Né? Então, que seria a cultura de Bofete, que a cultura de um povo é essencial. Sim, né? Sim. Eu acho que não pode morrer, tem que ser cultivada, que isso são lembranças, são coisas que fazem parte da vida do município, de cada um que vive nele, né? E também na defesa da mulher, né? Sim. Em luta da mulher, da saúde da mulher, né? Das iniciativas, porque a mulher, ela tá em alta, né? Você vê que tá conseguindo o seu espaço. Sim. Né? Faz tempo, né? Tá vindo, ela tá chegando, mas ainda não chegou. Então nós precisamos de mais mulheres na política para essa conquista, para chegarmos, falar não, os homens legal, tem maior respeito, mas eu também sou uma mulher, eu tenho os mesmos direitos. É isso, né? Aí. Então, acho que por isso aí que foi a minha vontade de entrar na política. Né? Só que daí também, na minha campanha, foi assim,
eu não tinha certeza, porque é tão difícil, né? Você depende de votos para entrar. Então, eu não sabia. Você vai entrar, Glaucia? Embora as pessoas, ela vai entrar, é cunhado do prefeito, vai entrar. Não, porque o próprio prefeito, ele igual para deputado. Ele falou, eu tenho tantos candidatos. Você vote para o qual você achar melhor. Então, nem sair comigo, ele saía. Nem ir pedir voto comigo, ele ia. Né? Então, a minha irmã pediu voto para mim? Pediu. Mas ele pediu para todos. Para todos os vereadores. E eu falo que quando ele saía com alguém, ele saía com os outros. Eu acho que já não saía muito comigo, para não falarem, lá, tá dando, né? Então, para ele, eram todos os candidatos, e tá certo. Né? Então, eu tive sim apoio de algumas amigas, de alguns amigos que saíam comigo, né? Pediam voto para mim, só que eu também tinha que trabalhar no mercado e trabalhar lá na cultura. Então, eu saía pedir voto depois das 5 horas da tarde, né? Porque eu tinha os outros afazeres para fazer, né? Para cumprir. Então, eu saía e aí, para mim, foi uma surpresa quando eu tive quase 300 votos. Então, eu falei, gente, eu fiquei muito feliz, né? Porque imagino. Tinha pessoas que chegavam e falavam, onde estavam os seus votos? Onde que estavam os seus eleitores? Né? E eu falei, eu agradeço muito, porque os meus eleitores estavam lá. Para poucos, eu não consegui ir na casa de cada um, eu não consegui levar propostas, né? Porque eu não tive muito esse tempo para sair. Mas as pessoas que votaram em mim são pessoas que confiaram no meu trabalho, acho que já conheciam minha trajetória, e eu fiquei muito feliz e grata por isso. E tento fazer o meu melhor. Né? Que legal, Glaucia. É isso. E Glaucia, você já estando na política, na sua opinião, o que ainda deve melhorar na política para a população assim? Então, eu não terminei de responder a sua pergunta, né? Essa que eu estava respondendo. Você falou o que me impactou quando eu entrei na vereança. Isso. Né? Quando eu entrei na vereança, eu entrei querendo mudança. Mudança na forma da Casa de Leis agir, né? Dos vereadores em si. Né? Então, o que eu cheguei, eu falei, as pessoas esperavam que eu fosse chegar brigando, que eu fosse chegar, me comparavam muito a Ana, porque a Ana tem um perfil, né, de luta, de embate, um perfil dela, né? Admiro o perfil da Ana. Eu já tenho um perfil mais cauteloso, né? Então, eu sou mais do diálogo. Então, eu sempre cheguei pensando isso, né? Só que aí, quando eu cheguei, você se depara, você vê que não adianta, que tem as políticas partidárias impedem muita coisa, entendeu? Então, com o diálogo, nós tentamos um bom trabalho na Câmara, né? Mas quando eu cheguei, eu vi que não era tão fácil assim. Mas tive sorte, porque o presidente Carlinhos foi sim um bom presidente na Câmara. Ele deu essa abertura, nós tivemos um bom diálogo, né? Então, foi legal esse trabalho na Câmara. E os funcionários, os servidores da casa, os servidores da Câmara são excelentes servidores, sempre nos apoiando, nos orientando, e isso assim tornou mais fácil todo esse trabalho que nós tivemos esses 2 anos. Que bacana. E voltando aqui para a nossa pergunta, agora, na sua opinião, o que deve ainda melhorar na política, assim? Na política? Isso. Pensar mais no povo, né? Deixar essa rivalidade de eleição para eleição, entendeu? Ter diálogo mais entre legislativo e executivo. Eu acho que essas rivalidades que a gente infelizmente vê,
Sim. né, tanto de um lado como do outro, acaba estragando, dificultando. Sim. Porque nós pudemos ver projetos excelentes que passaram pela casa, poucos, né? Mas que uns foram aprovados porque a gente teve que brigar que eu digo no bom sentido, sim, né? Sim, discutir, sim. Né? Uma discussão, fazer um trabalho em cima para conseguir entendimento para votação. E muitas vezes a gente via que alguns projetos deixaram de ser votados já por entendimento contrário de opiniões políticas, eu acho. Sim, sim. Né? Então eu acho que para melhorar, né, para as coisas poderem dar certo, dar melhor no nosso município, eu acho que cada vereador tem que deixar de lado essa parte partidária e ver realmente o que é importante para o município. Sim. Nós ainda vamos falar de algumas leis, né? Sim, vamos sim. E aí a gente fala mais sobre isso. É isso aí. E Gláucia, agora explica um pouco, conta um pouco pra gente como é ser vereadora. Qual que é esse sentimento aí de batalhar para a população? Então, esse sentimento é uma responsabilidade. Sim. Né? Porque uma que às vezes confundem, né, o que é ser vereador. Né? Algumas pessoas confundem, acham que para ser vereador você tem que ser assistencialista. Né? E para ser vereador você não tem que ser assistencialista, porque às vezes você não tem para você. Né? Então, às vezes a gente vê a necessidade que a pessoa tem, às vezes ela vem pedir, né? Mas graças a Deus eu fiz essa campanha, eu gastei R$700 na minha campanha. Olha, né? Não gastei mais que isso, então graças a Deus ninguém veio bater na minha porta pedindo coisa, não teve isso. Que bom. Né? Então essa cultura que tem que ser mudada, né? A cultura do assistencialismo. O assistencialismo ele tem que ser feito pela assistência social, pelo fundo social, para quem realmente necessita. Sim. Né? E o vereador, a função do vereador é buscar ver se isso está acontecendo da melhor forma possível, se tem algum necessitado que não está sendo assistido, que eu acho que aí sim a função de ir lá e cobrar, a gente tem que cobrar, né? E não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Então capacitar essas pessoas, que é o que a gente está ajudando e pedindo para a gestão fazer e vendo o que está acontecendo, né? Sim. Com cursos, com esse acolhimento, né? E as pessoas, tipo, tá precisando de alguma coisa. Nossa, o povo é muito acolhedor, né? O povo de Bofete é muito acolhedor. Nós vimos na pandemia a união das pessoas, das entidades, né? Sim. E na ajudar ao próximo, ajudar cada um. Foi. Então, o que tem que mudar é essa concepção para o vereador poder realmente trabalhar, né? Porque o vereador ganha, mas ele ganha o salário dele, mas ele também está trabalhando lá 24 horas, porque não é só o dia que ele vai na sessão da Câmara que ele está trabalhando. Sim. Ele está buscando parceiros, ele está buscando, pleiteando emendas para trazer. Ele está, de alguma forma, vendo nos bairros, vendo na municipalidade o que está precisando, cobrando e vendo se está certo, se está fazendo direitinho, por que não está acontecendo. Depois a gente vai falar disso também. Vamos sim. Né? E é isso. Eu acho que é por aí, é o que eu vejo como vereadora, né? Eu não tive assim muito problema, porque eu levo essa linha, né? E estou me dando bem, graças a Deus. Está dando tudo certo, está dando para desenvolver o trabalho. Que bacana. Né? Gláucia, agora vamos comentar aqui um pouquinho sobre as suas atividades realizadas durante esse 2022. Conta um pouquinho pra gente os projetos, alguns trabalhos que foram realizados aí por você lá na Câmara Municipal. Tá. Então, logo que nós entramos aí,
é uma coisa que eu vejo muito importante, porque eu sou da base, eu sou líder do governo, né, na Câmara. A gente tenta seguir o plano de governo do prefeito, que nós fizemos junto com ele na eleição, né? Então ele tem esse plano de governo e ele segue esse plano de governo. Sim. E são coisas que nós ajudamos nós falamos, é necessário isso nesse plano. Então a gente está ajudando, está buscando para que isso aconteça, né? E uma das coisas que estava nesse plano de governo e está acontecendo, né? O primeiro passo foi dado, o segundo está sendo dado, que é a Casa do Idoso, né? Sim. Nós temos vários idosos que estão em asilos fora daqui, tem gente em Pardinho, tem gente em Conchas, né, e outras cidades, mas a gente necessita disso aqui, né? Sim. E eu vou mais além, não só um asilo, uma casa que ele fique internado, né? Mas também uma creche do idoso, que de uma forma que dê para funcionar. Quem também não tem onde deixar o idoso durante o dia, mas pode buscá-lo à noite. Sim, né? Bacana. Então é uma coisa que a gente está lutando. E o primeiro passo para isso era achar o local, né? O local para que seja desenvolvido esse projeto. Surgiu, né, a ideia, eu fiz indicação, levei até o prefeito, né? Também junto com uma amiga minha, Elaine Ramos, que também teve essa iniciativa, e levei ao prefeito e deu certo, que ele comprou uma chácara, né? Que hoje já tem a chácara, que é a chácara que comprou do Zé de Barros, aqui no Santa Catarina. Um lugar, vocês conhecem? Você conhece lá? Mais ou menos. Nossa, um lugar muito legal, assim, que dá certinho. Então, agora está sendo, bom, primeiro passo, aí foi para a Câmara, nós aprovamos, os vereadores aprovamos essa compra dessa propriedade para essa finalidade, né? Todos os vereadores votaram, porque é um projeto que muito legal, acho que um dos mais importantes que vai ser aqui para Bofete. E comprou, tá lá, e está sendo desenvolvido agora o projeto pela assistência social, né? Está em desenvolvimento, por quê? Porque também vai depender de parceria, né? Para funcionar, né? Daí já vai pegar também a parte lá do que nós vamos falar ainda. Tem então foi um projeto, esse foi um projeto da compra do imóvel que foi concluído, né? Fico muito feliz. Teve a minha indicação, teve a aprovação de todos da Câmara, e todos participaram, né? Coisa boa, graças a Deus, pelo diálogo e pela união, está sendo aprovado na Câmara. Bacana. Né? E agora esse projeto sendo desenvolvido, que eu acredito que agora em 2023 aconteça, né? E a gente não pode falar data, porque independe, né? Depois você fala uma data e ficam te comprando aquela data, né? Então, mas esse projeto foi muito importante. Nós tivemos também o projeto da Brigada de Incêndio, que também foi aprovado, né, por todos lá na Câmara. Foi muito importante aqui para Bofete, né? Porque sempre teve a equipe, né, para apagar os fogos aí né, balão que queimava, incêndio, tem uma época aí do ano de seca que queima muito. E aí tem os funcionários, tem as pessoas da sociedade que também ajudam, os voluntários, né? Então foi feita e foi aprovada essa lei da Brigada de Incêndio, né? Que também vai regularizar a gratificação para quem for da brigada, tudo direitinho, o plantonista. Então legal. E até ganhamos outro caminhão também de água, né? Que também é uma briga aí de água, mas a pessoa tem que entender que tinha só um caminhão que levava água, e era uma água que não é tratada. Então às vezes pediam para encher água para casa, para alimento, mas não podia utilizar a água que estava no caminhão de bombeiro. Uma que tem que ficar com água, né? Você não sabe quando vai ter um incêndio. Né?
E as pessoas não entendiam. Quando iam pedir, o prefeito não deixava. Né? Aí foi pedido, nós conquistamos esse outro caminhão de água. E aí agora ele ia limpar esse outro antigo para deixar um para essa finalidade, quem precisar contratar, pagar uma taxinha e ter esse caminhão que possa levar água, transportar água, né? Legal. E um pro incêndio, pro combate ao incêndio. Mas, assim, legais. Temos outros projetos também importantes, que eu acho que projetos de orçamento, né? Sim. É bem interessante, porque a gente eu fazia parte das comissões, a gente estudava, via se estava certo ou não. Tem os projetos que vêm quando teve um que foi polêmico até, a gente precisou muito diálogo, mas conseguimos a aprovação, que foi da extinção dos 13 cargos de escriturário e aí automaticamente a criação dos cargos de auxiliar administrativo. Por quê? Porque escriturário é um cargo que já não usa-se mais a nomenclatura. Sim. Né? Então, antigamente, você ia fazer um concurso, era concurso de escriturário. E agora é auxiliar administrativo. Então, já tinha um concurso de auxiliar administrativo. Só que não tinha o cargo auxiliar administrativo. Ah, entendi. Tínhamos 13 cargos de escriturário que estavam vagos. Entendi. A gente tinha concurso de escriturário. Então, tinha uma lista de pessoas que passaram em concurso, esperando o concurso, podendo vencer, e 13 vagas como escriturário. Então, nós tivemos que extinguir esses 13 cargos que não existem mais, que estavam lá, que sem estar ocupados, e criar com a nova nomenclatura para utilizar essa lista do concurso já, que tinham pessoas aguardando. Então, isso foi bem discutido na Câmara e foi aprovado. Eu também achei importante. E tudo é importante, né? Sim, porque tudo para o Executivo executar, o Legislativo tem que aprovar. Né? Sim. Se mesmo uma emenda, eu vou lá em São Paulo, eu ganho uma emenda para comprar um caminhão. Só que ele não está no orçamento desse ano, porque eu não sabia que eu ia ganhar. Né? Foi feito o orçamento ano passado que nós votamos. Sim. Então, ele não estava nesse ano. Então, se eu ganhei esse ano, eu não vou perder. Né? Eu vou comprar, eu vou utilizar essa emenda. Só que o Executivo só pode usar esse dinheiro se o Legislativo aprovar. Então, são leis importantes que a gente tem que aprovar, né? Para fazer ruas, para fazer... Né? E N coisas aí que estão acontecendo em Mofeto que você ainda vai me perguntar. Vou sim. Bom, vamos falar agora então, Gláucia, sobre um projeto de lei que foi um pouco polêmico, né? Que teve, vamos dizer assim, umas confusões, né? Que acabou tendo, que foi a PL 1722, que era sobre as creches. Conta mais pra gente, se esse projeto fosse aprovado, o que ele teria de benefício para a população, o que seria para que a população entenda um pouco mais sobre esse projeto que foi reprovado na Câmara Municipal. Tá. Esse projeto é o projeto de lei 17/2022. Sim. Né? Era um projeto que o Executivo estava pedindo para os vereadores, para o Legislativo, autorização para conceder a transferência para usar recursos do Fundeb, que é da educação, recurso próprio, para as coisas da educação. Como não estava em orçamento, né? Sim. Pediu autorização para o Legislativo para poder utilizar, transferir esse recurso que fazia parte do Fundeb para contratar um parceiro, um terceiro setor, né? Que é uma entidade, OSC, sem fins lucrativos, organização da sociedade civil, sim, né? Para fazer o atendimento educacional, que seria montar uma creche para crianças de 4 meses e 3 anos e 11 meses de idade. De 4 meses a 3 anos e 11 meses. Sim. Né? Então, por quê? Porque nós estamos com uma lista
hoje deve estar maior, né? Na época do projeto que entrou na Câmara, a gente estava com 62 crianças esperando vaga na creche. Aí fala, mas tem espaço, mas por que não abre vaga? Porque não tinha como cuidar dessas crianças. Não adianta você ter espaço para pôr 100 crianças numa sala e não ter gente para cuidar dessas 100 crianças. Sim, não tem muito... Não tem equipe. Por quê? Porque nós não temos, a prefeitura hoje não tem mão de obra. Agora vai ter concurso público, né? Sim. O pessoal, dia 29 de janeiro, né? Quem se fez a inscrição, né? Desejo boa sorte a todos. Mas a gente precisa desse concurso, precisa dessa mão de obra, né, no município. E essa OSC, esse terceiro setor, eles têm essa entidade sem fins lucrativos, porque eles têm empresas que apoiam, né? Ele tem como manter isso, né? Fazendo-se essa parceria. A prefeitura tem que pedir autorização desse dinheiro do Fundeb para pagar, porque você paga um valor que é bem menor do que o custo de uma creche do município mesmo, da prefeitura. Você paga esse valor para a entidade, para essa OSC, e ela vem num prédio público e administra, e cuida e gerencia a creche. Né? Isso daí, esse tipo de administração já temos em Botucatu, nós temos 3 em Botucatu. A primeira foi feita pelo ex-prefeito João Cury, né? Com sucesso. O Pardini fez mais 2 e está indo para a 4ª, né? Porque já tem 3, está indo para a 4ª. São Manuel nós temos, né? E até ia pedir, né? Tem que falar para o Poio, ia dar visitar as OSCs, para a gente já entender realmente esse funcionamento. Faz uma entrevista lá. Não, a gente combina. Né? Aqui, ó, o patrão dá tudo lado aqui, ó. Patrão. Eu acho interessante, porque a gente fala pelo que a gente viu, pelo que a gente vê que é bom, mas as pessoas não entendem, às vezes não chega até a pessoa que está nos ouvindo a eficiência, se é bom, se não é, né? Não tem um conhecimento ali do que é, né? Do que é. Né? E deu muito certo, né, nessas cidades, né, que fizeram. E isso foi uma maneira que a gestão viu que poderia, no momento, aliás, poderia ter ajudado o ano passado, porque é uma coisa assim rápida, né? Você faz, ele já vem, você tem um prédio, ele já instala e começa a fazer. Então, para 120 crianças. Então, a gente ia zerar essa lista. Né? E não só isso, eu até teve uma sessão que eu falei bastante. Por quê? Porque nós estamos só falando da criança, do direito da criança de ir para a creche. Nós estamos falando do direito da mulher de deixar seu filho na creche e ir trabalhar. Não é? Então, o direito da mulher de poder trabalhar tranquila. Porque muitas mães não conseguem trabalhar, porque tem que ficar com seu filho, não tem como pagar alguém para ficar com seu filho. Né? Sim, é verdade. Então, foi uma luta, mas foi uma discussão grande que nós tivemos. Nós tivemos até nesse dia, que foi no mesmo dia que eu fiz a Lei da Mulher, né, que não sei se já me perguntou, você vai me perguntar. A gente vai perguntar leis. já dessas novas leis suas aí. Depois eu falo das leis. E foi uma discussão assim bem árdua, né, que nós, vereadores da base, lutamos para que fosse aprovado isso, mas não houve entendimento unânime e nós perdemos e não foi autorizado naquele momento. Hoje, esse ano, né, novo ano, vamos ver, eu acho que a gestão continua com esse propósito, que é uma coisa boa, mas também temos aí a abertura de uma nova creche que estão equipando, já está em processo licitatório dos equipamentos, né, na Siriemas. No Siriemas? No Siriemas, né? Sei. Abertura dessa nova creche,
Mas, independente dessa, seria muito bom essa parceria com a OSC, com esse terceiro setor. Inclusive, que não tem só para creche, também tem no esporte. Olha, tem outros setores também. Vários setores, que eu achei bem interessante. Porque isso daí é uma coisa também que depois eu vou falar. É que eu vou atropelando, né? Não, tranquilo. Tá bom. Desculpa. Não, imagina. Gláucia, vamos falar um pouquinho agora sobre os projetos de leis de sua autoria. Conta um pouquinho pra gente quais foram os principais, né, projetos aí que teve aí a sua autoria. Sim, apoiei, né, vários projetos aí de lei do Executivo. Mas assim, de autoria minha, tem a denominação da Estrada Municipal BFT 452, a antiga estrada que liga Bofete ao município de Pardinho, né? Homenageando um bofetense, né? O senhor Dionísio Pauletti, foi morador da Barra Mansa. Através da sua família, eu recebi a biografia, né? Ele foi pioneiro na abertura dessa estrada, né? Na época que ele e os seus vizinhos, né, amigos, tinham dificuldade para distribuir os produtos agrícolas, né, da colheita deles, né? Então ele teve essa ideia de abrir essa estrada e merecida homenagem, né, para deixar aí eternizado com o nome dele, né, Sr. Dionísio Pauletti. Então eu fiquei muito feliz em ser autora dessa denominação, que inclusive a lei foi sancionada e promulgada no dia 26 de outubro, né, de 2021, e a lei é a 2312 de 2022. Aí nós tenho também o outro projeto de lei, também de denominação, a Vila Boa Esperança, que são as 43 casinhas, né, que estão sendo construídas e finalizadas. Se Deus quiser, vai ser entregue o mais rápido possível. Bacana. E muita luta para essas casinhas estarem aí no momento como estão, né, sendo finalizadas. E tudo iniciou com a ajuda da Eliane Araújo, né, que foi uma servidora municipal, moradora aqui de Bofete, que muito colaborou com o nosso município, né, como servidora pública, como moradora, e amava Bofete e nos deixou, nós a perdemos, né, infelizmente, pelo câncer, que foi uma bandeira que ela levantou também, uma luta nas campanhas, né, contra o câncer de mama, e nos deixou saudades, né, e muito lutou aqui pelo nosso município. Então, uma merecida homenagem a essa guerreira Eliane Araújo. Então, foi uma das leis que eu fui autora, também fiquei muito feliz dessa oportunidade, e essas duas leis foi votação unânime de aprovação na Câmara, né? Os meus pares também aprovaram, né? E uma fundamental que eu acho que é a minha bandeira foi o meu projeto de lei número 7, né, de agosto de 2022, que institui as políticas públicas para as mulheres no âmbito do município de Bofete. É um projeto de lei instituindo o Programa Municipal de Políticas para as Mulheres, de caráter contínuo e ininterrupto, voltado à garantia de políticas e mecanismos constitucionais que fomentem a igualdade para mulheres no âmbito público e privado. Esse intuito é o fortalecimento, pela legislação municipal, do desenvolvimento de políticas públicas com iniciativas
de ampliação de debates e compromissos voltados ao público feminino. Esse projeto ele não inova, né? Porque, graças a Deus, a nossa gestão aqui no nosso município já tem uma gestão voltada para o público feminino também, né? Com iniciativas, mas não existia lei para isso. E, através dessa lei, poderão ser discutidas, né? Outras importantes diretrizes, né, e princípios que fomentem a vida da mulher. Entendi. Né, no município. Bacana. Então, achei um passo assim muito preciso, né, para que a gente venha com outras leis, desenvolva outros projetos que abranjam e venha facilitar a vida da mulher. Bacana, Glaucia, bacana. Obrigada. Glaucia, vamos comentar agora um pouquinho qual foi o principal projeto para você de sua autoria? Conta um pouquinho para a gente qual foi o principal projeto para a população de Bofete. Conta um pouquinho para a gente. Então, quer dizer, os projetos assim, que eu acho que foi importante, né, da gestão em si, né, que a gente está junto. Eu vejo que projetos desenvolvidos aqui na gestão importantes, um dos mais importantes, né, que foi o projeto das galerias. Sim. Embora seja um projeto que não apareça, né, porque ele vai estar enterrado. Mas muito necessário, porque a tubulação das águas pluviais estava muito antiga, nunca teve manutenção, então elas passavam embaixo de casas que poderiam desmoronar a qualquer momento. Nossa. Então era muito grave. E eu achei que o prefeito foi corajoso, né? Porque não é qualquer prefeito que vai gastar tempo e buscar para esse tipo de obra que não apareça. Porque politicamente não aparece. Sim. Mas a gente está voltado, e o prefeito também, voltado na real necessidade do município. E esse, para mim, a meu ver, é muito importante. É um projeto muito importante que nós conseguimos, que ajuda o recurso da Casa Civil do Estado. Depois também conseguimos uma parte, a Casa Civil aprovou uma parte, mandou os recursos. Depois nós conseguimos na Câmara autorização para fazer um financiamento com a Caixa Econômica para custear uma outra parte dessas galerias. Né, também os vereadores aprovaram, viram essa necessidade, né, e foi concluído. Então, hoje, nós vemos assim, um município em obra, né? Mas nós temos que entender que toda obra, a prefeitura, ela contrata de acordo com a legislação. Então, para se contratar uma empresa, tem que passar por licitação, legalmente, e na transparência. Então, não é o prefeito que indica alguma empresa. Não. Ele passa por uma licitação, um processo licitatório, e a empresa capacitada que assume a obra. Então, se essa empresa, se acontece alguma coisa que não dê certo, que atrase a obra, que tem algum tipo de problema, a empresa tem toda a responsabilidade pelo que está ali no contrato. Então, essas empresas têm 5 anos de garantia. Então, nós vemos alguns pontos que não afundaram, que tivemos alguns problemas. Isso pode acontecer, porque foi feito e tem um período para ver se deu certo ou não, né? Só que a prefeitura fiscaliza, aciona a empresa imediatamente vem e arruma, né? Então, essa obra, é o que eu falei, trouxe um transtorno, porque abriu-se buraco, trouxe um transtorno no município, mas fechou, tiveram alguns pontos que foi necessário arrumar,
Se houver mais algum outro problema, a empresa vem arrumar, que se não vier aí entra o lado judicial, né? Sim. E depois de finalizada, a hora que tiver tudo bonitinho, sem risco, ninguém vai mais lembrar dessa obra, né? Sim. Vai lembrar do transtorno, mas para mim foi muito importante ter acontecido, né? E eu agradeço até o prefeito da coragem de fazer. Sim. Né? E outro projeto, acho muito importante que nós buscamos, não só nós, como os outros que passaram também, a própria população, os outros líderes políticos, a reforma da nossa SP 147. Sim. Né? Graças a Deus, nós tivemos um governo, teve o Dória, mas o governo do Rodrigo Garcia, que não foi reeleito, mas ele teve uma gestão municipalista e voltado aqui o olhar para as dificuldades e as deficiências dos municípios menores, né? E Boffetti foi muito agraciado por esse governo. Sim. Ele mandou o que a gente estava precisando e está vindo, e nós estamos vendo as obras, e que é uma coisa que vai dar certo, que vai ser concluído. E hoje nós estamos uma cidade em obras. O pessoal reclama dos buracos, reclama da reconstituição da estrada, mas não é a toque de mágica que tudo se resolve. Sim, né? Tem um processo, É um processo. E espero que rapidamente cumpra-se o período, né, proposto para a obra, para a finalização de cada obra, que independe da gente, é o que está lá no contrato. Sim. Tem que ser seguido. Sim. E vai dar tudo certo. Daqui a pouco nós vamos estar com uma estrada maravilhosa e vamos estar com as nossas galerias em perfeitas condições, e também a represa, que depois nós vamos falar. Vamos sim. E muita coisa boa que veio acontecendo, que nem o projeto Melhor Caminho do Estado, do Governo do Estado, que também conseguimos aqui. A estrada ali indo para o portal, o recap, né? Mesmo, sim, o asfalto. Verdade. Tivemos também com obras do turismo alguns trechos da estrada que vai para as Três Pedras, que foi feito asfalto em alguns pedaços mais que em época de chuva que ficavam ruins para passar. Então foram feitos esses trechos de asfalto através de verba da cultura, aliás, do turismo, né? Então, quer dizer, está acontecendo, as obras estão acontecendo, né? Ruas sendo recapeadas na Alpes, na Baronesa, construção da Escola da Alpes, que está sendo finalizada, né? Muita coisa que estamos vendo, que estavam paradas e que estamos aí. Está acontecendo, a gestão está buscando, está correndo atrás, os vereadores também, todos estão buscando emendas, estão buscando o de melhor aqui para atender a nossa população e as nossas necessidades. A gente só espera um pouco mais de paciência, de entendimento do município, de algumas pessoas que entendam esse momento, que é um momento de transição aí, que está tendo essas obras e tudo acontecendo. Glaucia, conta um pouquinho pra gente sobre a situação do raio-x, que agora já chegou o gerador. O que vai ser feito agora aí para que monte, né, o raio-x? Então, o polêmico raio-x, né? É uma espera grande, Estênio. Esse raio-x, voltando, né, um pouquinho no tempo, foi na gestão Torão, que na primeira gestão do Torão teve o nosso apoio, o meu apoio, o apoio da vereadora Ana Lúcia, e de todo o grupo, o núcleo do PSOL, do partido do PSOL, que é do deputado Carlos Gianazzi, e a gente tinha montado um grupo na época, né, e que fortaleceu muito e possibilitou a gente ganhar tantas emendas parlamentares aqui para o município. E uma delas, na época, nós pedimos o raio-x, que não tinha. E quando, até agradeço esse núcleo, todas as pessoas, eu não vou falar em nome do Beto,
né? Ele já foi embora, ele é de Pernambuco, mas na época ele estava aqui também, foi um dos líderes do núcleo do PSOL. E não vou citar o nome de todas as pessoas que fizeram parte, porque era um número bem grande, né? E de bofetenses envolvidos com a política, né? Do município, e ajudaram muito para essas conquistas, né? Que eu agradeço de coração mesmo o esforço de todos. Aí conseguimos o raio-x, embora a oposição na época, né? Falava que não, que era mentira, porque a saúde a Secretaria da Saúde não ia admitir, não ia permitir que tivesse raio-x na UBS, aparelho de raio-x, aquela história, né? E só que nós conseguimos, sim, foi instalado o primeiro raio-x de Bofete, né? E ficou esse mesmo raio-x por muito tempo. E teve que ser trocado. Começou a dar problemas, teve que ser trocado. E aí, se não me engano, foi Rodrigo Gambale, que o deputado que enviou uma emenda parlamentar para o vereador Juliano, na época, na outra gestão. E a prefeitura comprou o raio-x, também entrou com a contrapartida, né? Uma parte foi da emenda, mas a prefeitura também entra com o recurso próprio, na contrapartida, para poder, para assim conseguiu conquistar um super aparelho de raio-x muito bom, né? E ficou essa demanda, porque aí é importado o aparelho, aí depende da empresa que ganhou a licitação, tem prazo para ser entregue, aí passou por processo de importação, que não é tão fácil, né? Demanda de um tempo. E foi indo. E nesse tempo que acredito que a gestão esperava que fosse mais rápido, os bofetenses, os pacientes, estavam sendo assistidos pelas cidades da região. Então ninguém ficou sem poder ser atendido. Né? Houve essa dificuldade, mas foi atendido. Foi levado, foi marcado em Porangaba, foram levados para Botucatu, foram levados para Porangaba, para essas cidades da região que deram essa mão para o nosso município nesse momento. Só que foi um processo que demorou, né? O pessoal começou a cobrar, porque realmente é fundamental, tem que ter mesmo. Você quebra um braço, um dedo, tá com pneumonia, você precisa do raio-x, né? É importantíssimo. E devido uma coisa puxando a outra, aí demora das empresas que listaram, depois chegou, tinha que ter uma instalação elétrica, aí tinha que ter componentes tinha que ser da mesma marca do aparelho, e até que quando veio, enfim, uma longa história, um longo caminho aí, precisava de um gerador mais potente do que tinha no centro de saúde. No início da gestão da minha vereança, eu fiz uma indicação, né, para o prefeito, justamente para que olhasse o gerador, fizesse uma manutenção para ver se era compatível com os equipamentos. Só que esse gerador que foi comprado, né, é diferente, tinha que ser uma potência maior. Entendi. Então, a gestão optou pela compra desse novo gerador, que tanto pudesse atender o centro de saúde, as outras necessidades da UBS, como também o raio-x que está sendo instalado. Entendi. Né? E aí a empresa comprou licitação, comprou o gerador, daí foi outra história, que daí só depois de 60 dias, aí não podia pedir para outra empresa, porque senão dava problema de licitação. Entendi. Dava multa, e teve que esperar os 60 dias, a empresa não entregou. Depois a gestão optou, então, já tinha se passado o prazo de entrega, cancelou e comprou da segunda empresa que ganhou a licitação. E essa empresa também não tinha. Só que
como tava um processo aí muito longo e já um debate sobre o assunto e essa cobrança, né? Aí o Flávio, né, e o pessoal da licitação conseguiu conversar com a empresa, com a segunda empresa, e eles fizeram um acordo com outro cliente deles que comprou vários geradores. Então pegaram supriram um bofete, venderam para bofete, e eles vão aguardar o tempo que vai chegar o deles, né? Ah, entendi. Então, aí a gente fala, mas já vai instalar, já chegou sexta-feira, se não me engano, Sim, passada. foi sexta-feira passada. Quinta, sexta-feira passada. Então, lá, já no dia seguinte já vai começar a funcionar? Não, por quê? Porque aí tem a base para a instalação. Sim. Então, essa base que eles estavam fazendo, estava sendo preparada. Eu acredito que já tenham terminado, né? Porque a necessidade é grande e na possibilidade, acredito que todo mundo está acelerando. Sim, né? sim. Inclusive nós, vereadores, também estamos acelerando, porque eu não aguento mais ouvir falar da instalação do raio-x. Né? Mas deu tudo certo, chegou. Inclusive nas redes sociais eu tive uma bofetense, amiga, que questionou. Falou, mas porque quando chegou o gerador, postaram, né? Fizeram a postagem nas redes sociais, porque estava muito esperado esse tal do gerador. Aí todo mundo postou, né, para avisar, chegou o gerador. Aí essa pessoa falou, mas o importante é o raio-x, vocês estão felizes que compraram o gerador, né? Mas é parte prioritária para a instalação, para funcionar. Aí ela até alertou, ela falou, mas que eu saiba, gerador é para quando acaba a energia elétrica, né? Nesse caso foi exigida a instalação desse gerador, e até ela falou, precisa ver a energia a potência da energia elétrica do centro de saúde, né? Se não é isso que precisa mudar. Então, é um alerta para a gente, é mais uma demanda que a gente vai estar analisando, vai estar levando para a gestão, né? Eu acredito que os técnicos responsáveis por essa instalação pediram o gerador, que no momento era necessário mesmo, mas a gente vai estar aí ouvindo, como eu ouço bastante a população, né? Essa demanda que eles trazem, eu também vou estar pedindo para a gestão estar analisando e estudando essas redes elétricas, né? Essas instalações elétricas de todos os órgãos públicos, né? Vou fazer na próxima sessão já farei uma indicação para isso. Bacana, né? bacana. E é isso, Estênio. Espero, não vamos firmar datas, né? Porque dá até medo de firmar data, né? Vamos aguardar que, na possibilidade, espero que agora, o mais rápido possível, a gente tenha essa notícia que está em funcionamento. Ainda não está. Eu, pelo menos, não estou sabendo, né? Sim. Mas acredito que mais breve possível vai dar tudo certo. Bacana. Gláucia, comenta um pouquinho pra gente quais vão ser os projetos agora para 2023. O que a população de Bofete pode esperar aí de projetos para esse ano? Olha, projetos assim temos vários, né? A gente vai tentar buscar, né, condições para que eles saiam do papel. Eu continuo aí no projeto da Casa do Idoso, junto com a assistência social. A gente vai estar aí lado a lado. Nós temos o projeto já em andamento, junto também com a gestão, que é dos recicláveis, né? Do lixo reciclável, que é uma coisa que está dando certo. Agora vai ter até uma reunião dia 16, no 16 de janeiro, no Centro Cultural. Eu acho que tem nas redes sociais o convite. Para quem tiver interesse, porque vai ter que se fazer uma associação dos catadores, né, dos coletores. Entendi. Então é bem interessante isso, que toda a sociedade fique envolvida, né?
e para que esse projeto dê certo, né? Estamos aí juntos. Temos o projeto aí do plano de carreira, também dos professores, da parte da educação, junto com a gestão, junto com a educação, também estamos acompanhando esse projeto do plano de carreira, que já está na parte final, né? Foi montada um grupo de professores, né? Que estão analisando, vão analisar esse plano de carreira, depois virá para a Câmara. Nós temos o projeto do plano diretor, que já é um projeto também da gestão, necessário, porque daqui a pouco, para vir emenda para o município, vai precisar do município ter esse plano. Plano diretor? Plano diretor, né? Porque nesse plano direciona tudo para onde o município vai seguir. Entendi. Né? E todos os prefeitos vão ter que seguir esse caminho para o desenvolvimento do município. Então, é muito importante. Nós tivemos reuniões em cada bairro e isso está acontecendo, né? Depois vai para a Câmara, para também a Câmara analisar tudo. E foram feitas audiências públicas bem interessantes, estamos acompanhando também. Eu, particularmente, estou aí vou estar buscando muito esse centro multidisciplinar, que eu acho que é muito importante aqui para o nosso município. Nós temos especiais do espectro autista, indo para outras cidades, buscando esses recursos para ter uma vida melhor. Eu acho que a gente pode trazer isso para o nosso município, né, para tentar ajudar essas pessoas e famílias, né, porque atrapalha todo mundo, mexe com todo mundo, e eu acho que um centro multidisciplinar com essa função terapêutica também vai ajudar não só a educação, como a saúde, e podendo também ser um centro que tenha piscina para a gente fazer os projetos terapêuticos, como uma hidroginástica, um grupo de hidroginástica para gestantes, grupo de hidroginástica para portadores de continência, quem tem o continência urinária, né, para o idoso, uma fisioterapia. Então eu me propus a trabalhar mais forte nisso esse ano, né, que eu acho que vem melhorar a vida aqui do nosso bofetense, né? E aí e algum projeto para mulher, visitando os bairros, vendo a necessidade da nossa gente, né? E tentando ajudar, junto com os meus pares, né, na Câmara, junto com a nossa gestão, junto com o prefeito, com a vice-prefeita, buscar o que for melhor aí para desenvolver o plano de governo que foi proposto, né, para essa gestão. E estamos aí, atendendo o nosso município. E aí, Gláucia, agora é novo ano, trocou o presidente lá da Câmara Municipal. Conta pra gente como que tá lá agora a situação, conta um pouquinho lá. Então, agora o ano passado foi o Carlinhos, né, que foi o presidente da Câmara. Esse ano é o Zebra, né? Já assumiu, né, agora para esse ano. E teve uma nova mesa, né, diretora. O Zebra presidente, o Renatinho vice-presidente, a Tula primeira secretária e eu fiquei como segundo secretária, né? Entendi. E então estou fazendo parte da mesa diretora esse ano. O ano passado, nesse biênio, né? Seria para esse biênio, mas eu acho que é para esse ano. Eu não sei como vai ser aí. O ano passado eu estava como nas comissões, né, que muito importante. Sim. O trabalho das comissões na Câmara, a gente estava participando. A partir desse ano mesmo, não estando nas comissões, por fazer parte da nova diretoria, né, da nova mesa,
da nova composição da mesa, Sim. Eu estarei presente nas reuniões das comissões, porque isso ajuda bastante a esclarecer, a gente estuda os projetos, ouve a população, vai em busca, né, do que dá para mudar ou não, o porquê daquilo, vai em busca das explicações. Então, acho que é muito válido, foi muito válido para mim ter feito parte dessas comissões. Sim, sim. E esse ano eu também pretendo estar presente nessas reuniões. É isso muito aí. interessante. O Zebra, se Deus quiser, vai ser um bom presidente, já foi presidente da Câmara. Foi, né? Uhum. Foi muito bem. Sim, e eu tenho, assim, esperança, sim, tenho uma perspectiva boa para esse biênio, né? Sim. Que, embora divergências políticas, porque isso pode, né? Discussão política existe. Sim, né? sim. Cada um tem uma ideia, uma proposta, sim. público, né? Cada um tem seus eleitores, sim. E que traz o que está precisando. Mas diálogo, tem que continuar o diálogo, que tendo diálogo e união para um bem comum é o que é o ponto-chave para que dê certo uma gestão, né? Sim. E para que o executivo consiga trabalhar, né? Porque depende muito da Câmara. Sim. Mas tem que haver esse diálogo, é essencial. Eu estou muito feliz com a composição e espero que vamos apostar que vamos fazer um bom trabalho. E acho assim muito importante, Stênio, lembrar aqui e agradecer todos os servidores públicos municipais, os cargos comissionados, né, os diretores, todos os voluntários que ajudaram aqui Bofete. Ninguém trabalha sozinho, né? E a união faz a força. Faz açúcar também, mas no nosso caso faz a força. Abraço. Tchau, gente. Um ótimo final de semana. E até a sexta que vem que tem mais podcast aqui na Artnet. Tchau. Podcast Artnet com Stênio Neto.